Fala pessoal, beleza? Falar sobre nivelamento geométrico, tá? É o seguinte, no nivelamento geométrico, o que você vai ter no nivelamento geométrico? Vou colocar aqui nivelamento geométrico composto. Você vai ter que ter um ponto com cota conhecida, tá? Vou chamar aqui de Rn, que é um ponto aqui com cota conhecida, tá? Você vai ter que ter, né, uma leitura na mira de Ré, tá? Leitura de Ré. E olha só, essa leitura de Ré, ela vai acontecer num ponto que você conhece a cota. Então, todas as vezes que você fizer uma visada na mira e essa mira estiver sobre um ponto de cota conhecida, essa leitura é denominada de Ré. E eu posso ter uma leitura na mira de Vante. Essa Vante, ela pode ser uma leitura de Vante, tá? Intermediária, leitura de Vante intermediária e é uma leitura de Vante de mudança. Então, ela pode ser leitura de Vante mudança. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, leitura de Vante intermediário, leitura de Vante de mudança. Essa Vante de mudança é a última leitura que você faz na mira da posição atual que você está, né? Na posição que você está fazendo uma última leitura na Vante, na mira, antes de mudar a posição, tá? E essas Vantes intermediárias aqui estão entre, né, a leitura de Ré e a Vante de mudança, tá certo? Então, isso daqui, olha, você sempre tem. Você tem que ter um ponto de cota conhecida. A leitura que você faz na mira, no ponto que você conhece a cota, é chamada de Ré. E a Vante, ela pode ser Vante intermediário e Vante de mudança. Alguns livros trazem isso daqui como Vante propriamente dita, tá? Essa Vante de mudança, gente, com exceção da última leitura que eu faço no nivelamento, essa estaca possui duas leituras. Uma de Vante, que é a Vante de mudança, e ela vai ser uma leitura de Ré da nova posição. Vou exemplificar isso daqui, ó. Então, vamos supor que eu esteja aqui, ó, ponto, eu vou colocar aqui, ó, Rn, ponto 1, ponto 2, tá? E aqui o ponto 3. Eu fiz aqui, ó, uma leitura na mira aqui, ó. Opa. Vou colocar até aqui, ó. Tenho a mira, essas linhas verticais são as miras, tá? Então, faço uma aqui, uma dessa posição do nível, que eu vou chamar posição A, eu faço uma leitura de Ré aqui na Rn. Por que essa leitura aqui é a Ré? Porque está atrás, eu estou indo para cá, ó, 1, 2, 3. Porque está para trás? Não. Ela é denominada de Ré porque você está fazendo a leitura num ponto de cota conhecida. Eu conheço a cota da Rn, tá? Essa Vante aqui seria uma Vante intermediária. Essa leitura aqui, a última leitura na mira que eu faço dessa posição A do nível aqui, é chamada de Vante de mudança. Agora, o que acontece? Eu mudei o nível topográfico de lugar. Eu fiz uma leitura na mira colocado no ponto 3 e do ponto 2. Para essa posição B aqui, essa leitura na mira
é uma leitura de Ré. E a última leitura que eu fiz é nesse ponto 3 aqui. Então, essa última leitura aqui é chamada de vante de mudança, tá? É convenção isso. Então, essa última leitura que você faz no nivelamento geométrico, no caso aqui é composto, porque eu instalei o aparelho em mais de uma posição, é chamada de leitura de vante de mudança. Então, olha só, eu tenho entre a leitura de Ré e a leitura de vante de mudança, eu tenho uma leitura de vante intermediário, tenho uma leitura de Ré e de vante, olha só, nessa estaca aqui é uma vante propriamente dita. Vante propriamente dita. Essa estaca aqui, na estaca 2, é uma estaca que vai ligar o nivelamento geométrico simples. Porque, olha só, a partir do momento que eu estiver fazendo nivelamento aqui, ó, RN, 1, 2, eu determino a cota do 2. Então agora a leitura que eu estou fazendo da posição B é num ponto de cota conhecido, determinado a priori. E aí eu consigo calcular uma nova altura do instrumento, tá? Então, o que eu tenho aqui? Nesse caso, eu consigo extrair também as equações, tá, necessárias aí para executar o nivelamento geométrico. Olha, eu tenho essa altura aqui, a superfície de referência aqui, ó, de nível, tá? Cota é um plano arbitrário. Poderia ter altitude em relação ao nível médio do mar, em relação à superfície física de referência. E agora, olha só, eu tenho cota da RN, que é esse pedaço aqui, mais essa leitura de Ré, dá esse valor todo aqui. Esse valor todo, tá? Essa altura aqui a gente chama de altura do instrumento. A gente pode chamar também de plano de visada, tá? Plano de visada. Agora, olha só, como que eu determino a cota? Eu tenho a altura do instrumento. Se eu subtrair aqui a leitura de vante, essa altura aqui, eu consigo calcular a cota, né? Então, tem a cota do ponto 1. Altura do instrumento menos a leitura de vante, olha só, no ponto 2, dá a cota do ponto 2. Cota do ponto 2. Cota do ponto 2 mais a leitura de Ré, olha só, que é essa daqui, eu calculo uma nova altura do instrumento. Altura do instrumento menos essa leitura na mira aqui, olha só, dá a cota do ponto 3. Então, o que a gente tira aqui? A gente tira que a altura do instrumento é igual a cota no ponto, né? A leitura que eu faço no ponto de cota conhecido mais essa leitura de Ré. Então, isso sempre vai ocorrer. Então, para calcular a altura do instrumento, eu preciso saber o quê? A cota do ponto, no caso eu conheço aqui inicialmente a cota da RN, mais a leitura de Ré. E a cota do ponto? A cota vai ser o quê? A altura do instrumento menos a leitura de vante, que pode ser uma vante intermediária ou uma vante de mudança, né? Então, a gente tem essas equações do nivelamento geométrico. Então, a altura do instrumento vai ser igual a cota mais a leitura de Ré, e a cota, tá, de um ponto de vante que eu desejo calcular é a altura do instrumento menos a leitura de vante. Vou colocar aqui de modo genérico, tá? Então, essas duas equações aqui sempre nós temos o quê? Que ficar atentos a essas equações aqui, tá? São equações simples que a gente tira da figura, beleza? Então, o que acontece? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para fazer um exercício, tá certo?